Poucas culturas conseguem distribuir tão bem a riqueza como o leite. Mesmo produtores de pequeno porte e sem grande quantidade de animais conseguem obter renda e crescer na atividade se estiverem dispostos a seguir a cartilha que inclui cuidados com a genética, com a alimentação e com o manejo dos animais. O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, mas abriga no seu território os municípios que têm a maior produção leiteira do país. Castro, nos Campos Gerais, já era líder nacional consolidado. Agora, a sua vizinha Carambeí junta-se a ele, formando uma verdadeira metrópole do leite. Esse é o tema da reportagem de capa da revista Boletim Informativo número 1550, que circula em novembro. E também é o tema deste episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa de hoje, eu quero apresentar os convidados aqui, começando pelo Ronei Volpe, que é veterinário, é presidente da Comissão de Bovinocultura de Leite da FAEP e também da CNA, é presidente da Câmara Setorial do Leite e Derivados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além de ser produtor de leite há mais de 30 anos. Bem-vindo, Ronei. Muito obrigado pela oportunidade, André. Estamos aqui, mais uma vez, buscando uma melhor comunicação com nossos companheiros, com nossos produtores de leite em especial e toda a cadeia produtiva de leite. Perfeito. E o meu colega, o jornalista Antônio Senkovski. Bem-vindo, Antônio. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer falar com a família rural paranaense. Bom, um dado que me chamou muita atenção nessa reportagem que está na capa da revista Boletim Informativo número 1550, que trata do leite, é que a cidade de Carambeí, ali nos Campos Gerais, chegou ao posto de segundo maior produtor de leite do Brasil. Só que Carambeí, ele tem o 51º maior rebanho, ou seja, ele não está nem entre os 50 maiores rebanhos do Brasil e é o segundo maior produtor de leite. Gente, o que está acontecendo com o Paraná? O Paraná já havia superado o Rio Grande do Sul alguns anos atrás, né, garantindo o posto de segundo maior produtor de leite do Brasil, e agora temos aí os dois maiores municípios produtores de leite do país. Ronei, o estado está mais voltado para a atividade leiteira? O que vem acontecendo com essa cadeia aí que parece que vem se tornando ainda mais dinâmica aqui no Paraná? Bem, André, nós podemos colocar essa situação, essa questão, como um fato histórico também. Nós temos nas colonizações holandesas, principalmente também alemãs, já há quase 100 anos de uma tradição muito focada, muito formada no capital humano e no capital social. O que eu quero dizer com isso? Que esses imigrantes trouxeram em suas famílias, em seu berço, uma tradição muito forte de união familiar, religiosa e também como empreendedores, como investidores, que nesse caso, na produção e industrialização de lácteos, que já pertencia às suas famílias lá na Europa. Estão há quase 100 anos e aí então, historicamente, que vem toda essa evolução que hoje participamos. Também devemos colocar que Carambeí, até alguns anos atrás, era um distrito de Castro. Ou seja, os Campos Gerais se confundem historicamente nesse ponto. Hoje temos dois municípios, temos Castro e Carambeí, os dois pontuando como líderes nessa produção. O Antônio, ele observou muito bem, né? Criou-se ali uma metrópole do leite, né? A união desses dois territórios. Antônio, quando você estava apurando as informações aí para produzir essa matéria, eu vi que você falou com muitos produtores que estão lá há gerações produzindo leite. O que mais te chamou a atenção nessa história? Acredito que o ponto de destaque que todos os entrevistados mencionam é que ali na região de Castro, Carambeí e outros municípios também, né, que estão aí numa curva ascendente de produção, eles criaram como se fosse um ecossistema, né? Tudo leva à produção de leite, porque tem cooperativa organizada, tem pesquisa de excelência, tem informação sobre onde obter crédito. Então, assim, como se fosse mesmo um polo de referência. Tanto é que os maiores eventos, né,
a Agroleite, todos os anos que acontece ali, são, assim, as pessoas que vêm ali, os pesquisadores, são referência internacional mesmo, né, nessa questão da pesquisa e tudo mais. Então me chamou a atenção esse fato de se criar esse círculo virtuoso do leite, né, que transborda riquezas. Até isso foi o nosso economista aqui que falou, né, o Luiz Eliezer, transborda riquezas para outros setores, né, porque a produção de leite demanda muitos insumos, né, então desde combustível e cria empregos também na região, exige mão de obra qualificada, né, então esse círculo virtuoso que se criou ali é uma coisa realmente de destaque e que serve de exemplo até para outras cadeias, eu acredito. E nesse caso específico de Castro e Carambeí, qual que é o segredo desses holandeses aí que estão produzindo há tanto tempo? Na verdade, não tem muito segredo, tem muito trabalho. E a gente costuma dizer que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, o que acontece nessa região toda dos Campos Gerais, onde estão Castro e Carambeí em especial, é o resultado, a colheita de décadas de trabalho, de dedicação, de empreendedorismo. E nós costumamos falar que um bom produtor de leite, antes de tudo, tem que ser um bom agricultor. Então, leite é, vamos dizer, um resultado, mas antes disso tem uma produção especial de lavoura, seja na produção de milho, de soja, de pastagens. E por trás disso tem investimentos muito fortes, alguns com apoio de governos, outros sem apoio de governo, totalmente privados, que essas regiões, como eu falei antes, capital humano e capital social, e quando falamos em capital social, estão presentes as cooperativas da região, principalmente o ABCW chamado, que é Arapoti, Castro, Vitimarsum e Carambeí, que juntos, então, fazem uma união de esforços muito grande e bastante empreendedora e perene. Nós estamos, nesse momento, passando por momentos difíceis na atividade leiteira. Em função de ser dedicada exclusivamente ou quase exclusivamente ao mercado interno e em função de extraordinários custos de produção, que a pandemia e algumas situações climáticas levaram a isso, tem dificultado muito alguns produtores. Podemos também citar que a atividade leiteira está passando por uma grande transformação, em que, por um lado, por uma vertente, temos grandes investimentos sendo feitos, tanto no setor de produção, como no setor de industrialização, e, por outro lado, muita gente também desistindo. O que nós vamos ter no futuro? Então, nessa atividade que é muito pulverizada no Brasil como um todo. Bem menos produtores, bem menos empresas laticínios e muito mais produtos, muito mais leite. Uma concentração, senhor? Isso com certeza deve ter uma certa concentração em função que hoje é muito pulverizada. Mas nós, como já vencemos outras dificuldades enormes, temos que vencer essa também, que é vamos dizer, uma missão de nós, de todas as lideranças do setor, seja dos produtores ou das indústrias ou de governo, devem perseguir. E me parece também que esse movimento acompanha um aumento na qualidade, né, doutor Ronei? O pessoal ali de Castro e Carambeí é pioneiro nesse sentido, em remunerar mesmo o produtor para que ele se engaje nessa questão de melhorar os seus processos, não é? Quando você fala em competitividade, um dos itens é qualidade. Outro é custos de produção, é competitividade financeira e outra regularidade. Então, somando esses três, qualidade, competitividade e regularidade, nós devemos alcançar, como as outras cadeias de proteínas animais já conseguiram, suínos, aves, bovinos de corte, alcançar então para sermos um player muito forte no mercado internacional. Isso é médio e longo prazo e temos que vencer isso sem sombra de dúvida. A região dos Campos Gerais, com certeza, é um ponto fora da curva. Ela está muito acima da média nacional. Podemos ver pelos números de animais, pelos números de produção,
que é extremamente favorável para essa região e totalmente fora, vamos dizer, da média nacional. A gente poderia supor, Dr. Roney, que esse movimento ascendente da produção leiteira do Paraná também tem relação com a criação do Conselheite lá atrás, que é o conselho paritário que junta, né, para conversar a indústria e os produtores de leite para que se chegue num consenso a respeito do preço pago ao produtor? É muito interessante essa abordagem da questão do Conselheite. O Conselheite surgiu em 2002, após nós termos uma enorme crise, inclusive com CPIs, que não levaram praticamente a lugar nenhum. O que nós constatamos nessa CPI é que dependia muito de organização e que não era nem produtor nem indústria vilão da história. O Conselheite veio a fazer de uma forma espontânea, porque ninguém é obrigado a participar nem a seguir Conselheite. E é uma associação civil, então, paritária entre produtores, representados pela FAEP, e o Sindicato das Indústrias de Laticínios, representados, então, as indústrias pelo sindicato, que a partir de 2003, então, há quase 20 anos atrás, passou a apresentar mensalmente valores de referência para a precificação do leite aos produtores. E, repito, valores de referência. Ninguém é obrigado a seguir nem a receber essa informação. E temos, inclusive no nosso site, simuladores que colocam, além do valor de referência, as atribuições de qualidade do leite de cada produtor para ter um valor, então, individual de referência para a sua atividade no mês em curso. Isso... Há momentos no ano, há uma curva que é o mercado que coloca. O Conselheite apenas faz uma fotografia do mercado e informa o produtor de como é esse valor de referência para a livre negociação entre produtor e indústria a que ele fornece. Nós não fixamos preço nem podemos fazer isso. Uhum. Mas esse Conselheite, ele acaba, de alguma forma, harmonizando essas relações entre indústria e produtor? Ele facilitou demais, né? Até porque obrigatoriamente nós nos reunimos mensalmente. Então isso faz com que a gente sente em volta de uma mesa, paritariamente, produtores e indústrias, e nessa mesa, vamos dizer, de negociação, de troca de informações, o que nós constatamos é que crescemos anualmente, que estamos crescendo continuamente, no que pese momentos difíceis, como estamos vivendo agora, repito, mas com certeza é um crescimento contínuo e o resultado disso é que o Paraná hoje já é o segundo maior produtor de leite do país. E fazemos a referência a segundo pelo seguinte: Minas é o primeiro produtor, com praticamente o dobro de produção que o Paraná. Mas se nós considerarmos o território e as condições principalmente de relevo de Minas, que poucas alternativas tem a não ser a produção pecuária, o território mineiro é maior do que os 3 estados do sul juntos. Então isso é muito relevante. Então nós não podemos, na nossa política interna, querer ser o primeiro, nós sendo o segundo muito bom, como estamos hoje. O senhor comentou, né, do papel das cooperativas, né? E a gente sabe que lá na região dos Campos Gerais tem a Fundação ABC, que é uma fundação de pesquisa, né, agropecuária, que vem contribuindo muito, né? Na opinião de vocês, de que forma essa adoção de novas tecnologias na cadeia leiteira facilitou esse aumento de produção? Bem, a Fundação ABC, que é uma fundação totalmente privada, de propriedade dos produtores através das suas cooperativas, tem já há muitos anos a missão de buscar inovação, buscar novas tecnologias, parcerias com órgãos públicos ou privados, com as grandes empresas fornecedoras de insumos, por exemplo, e gera tecnologia aplicada, então, para a região e para os produtores dos Campos Gerais. É uma fundação de muito respeito e que muito tem a ver, então, com essa constante inovação que acontece
nos Campos Gerais, principalmente em leite, mas também em outros produtos agrícolas ou pecuários, como suinocultura, como avicultura, como produção de grãos, como aproveitamento e utilização em produtividades da terra, não só da terra, mas dos fatores de produção, terra, pessoas e recursos financeiros também. Eu acho muito interessante que essas várias instituições, né, os sindicatos rurais, as cooperativas, a Fundação ABC, citando aqui como exemplo também a Associação Paranaense dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, né? Todas essas entidades, elas participam de uma forma unidas, né? Criam uma sinergia, então não tem uma puxando para cá ou para lá, querendo que o seu trabalho apareça mais do que a outra. Eu acho que isso tem um papel importante, né? Para não haver realmente essa competição entre essas diferentes instituições, o que poderia, inclusive, causar até um efeito oposto, né? De a coisa não andar dessa forma tão azeitada como ela funciona aí nos Campos Gerais. Esse é um aspecto bastante importante que a gente deve considerar nessa região. Superar a questão do individualismo, do ciúme, né, existente entre uma instituição ou outra, e temos um papel extremamente importante na organização e na defesa de seus interesses do sistema FAEP-Senar. O Senar está agora completando quase que 30 anos no Estado, e é muito mais jovem que essas integrações existentes há mais de 70, 80 anos. Mas tem adotado, através dos seus sindicatos, através dos seus programas de qualificação, uma atitude decisiva na inovação e na continuidade e na sustentabilidade, então, de toda essa atividade na nossa região. E isso se expande para outras regiões do Estado. Nós temos, embora Campos Gerais, em termos de leite, esteja tecnicamente muito avançado já, ele serve de espelho para outras regiões. Nós consideramos hoje o oeste e o sudoeste paranaense como muitos colegas chamam, que é a meca do leite, é onde que temos maior número de produtores e maior número também de produção láctea no estado. Principalmente sudoeste do estado, onde que são pequenas propriedades e em muitos casos em áreas dobradas, que vão muito bem então a propriedade familiar e a produção de leite. Isso que o senhor comentou é um aspecto bem interessante, né? Que o leite, ao que me parece, ele tem esse poder de distribuir riqueza, né? Você não é só o grande produtor, o produtor mais tecnificado que participa, né? O leite permite que, às vezes, o produtor com poucos animais, mas com vontade de trabalhar, ou mesmo o produtor grande, consigam obter renda e participar dessa cadeia, né? Isso tem um efeito social impressionante, né? A atividade leiteira, ela movimenta a economia como um todo. Tanto na comercialização, na produção e comercialização de insumos, e aí entra nutrientes, né? Entra medicamentos, entra óleo diesel, entra pneu, entra trator, ou enfim, a atividade econômica do município, e principalmente de pequenos municípios, estão muito ligados à atividade do leite, porque ele movimenta a cadeia econômica como um todo. Até empiricamente existem municípios do estado que classificam como o dia do leite, o dia do cheque do leite, que é o dia que movimenta a cidade como um todo, desde o mecânico até o posto de gasolina, até a loja que vende calçado, que vende roupa, assim por diante. É o dia do cheque do leite. É para ver o que movimenta, então, a cadeia produtiva do leite nos municípios, e principalmente nos pequenos. E, Ronei, você que está há mais de 30 anos na atividade, né? Conta pra gente como que a atividade leiteira foi se transformando ao longo dos anos, adotando novas tecnologias, as instituições tomando corpo para organizar esse setor. Como que foi essa evolução no Paraná? Bom, isso é um processo longo, processo que ainda está em curso. Na atividade leiteira, em primeiro lugar, precisa muita dedicação.
é uma das atividades agrícolas ou agropecuárias mais complexas que tem, que mexe diariamente, mexe a cada hora com a sua atividade. Não pode deixar de um dia para o outro nenhuma atividade que seja a rotina da produção de leite. E também, como eu falei anteriormente, um bom produtor de leite, antes de tudo, tem que ser um bom agricultor. Então ele tem que ter as duas coisas. Ele tem que ter atividade de produção agrícola e produção pecuária. E o seu dia a dia, que não pode deixar para o dia seguinte, que é uma atividade, então, intensiva e complexa. Ao longo do tempo, nós temos adotado enormes providências no sentido de tecnologia, e quando fala em tecnologia, nós falamos em sanidade animal, em saúde dos animais e das pessoas. Hoje você fala em saúde única, o Senar já está adotando também essa questão, esse preceito da OIE, que se trata de saúde única, tanto de pessoas como de animais, e por que não dizer das plantas também. A questão de genética, a questão de nutrição, a questão de equipamentos cada vez mais modernos. Hoje já está presente entre nós, vamos dizer, inseminação artificial com sêmen sexado, que você define em mais de 90% o sexo esperado para seus novos animais. A questão da robotização, a utilização de robôs na ordenha, que facilitam a questão da mão de obra de ordenha, facilita a qualidade de vida dos produtores e dos seus funcionários também. Isso é uma constante que está acontecendo e deve acontecer. Veja hoje a aplicação de defensivos agrícolas com pequenos drones, coisa que não se imaginava há poucos anos atrás. E nesse contexto, né, nessa evolução, adoção de novas tecnologias, novas técnicas, o Senar tem papel fundamental, né, com seus cursos, inclusive com a parceria que tem no Centro de Treinamento Agropecuário, em Castro, né? Com certeza. A vinda do Senar, que se aliou ao que já existia antigamente, que era o CTP, na nossa atividade específica, mas em todas as outras áreas, o Senar veio a um ponto vamos dizer, de influência muito grande que aconteceu a partir da criação do Senar. Porque o Senar nada mais é do que uma instituição de formação profissional que é dos produtores, é administrada pelos produtores e ligadas aos produtores e seus colaboradores e suas famílias. E então, o investimento em capital humano é extremamente importante que está acontecendo. Repito, é um processo em andamento, que é constante, mas ele fez a diferença e está fazendo a diferença na qualificação dos produtores rurais, que hoje são muito mais tecnificados, muito mais logados, muito mais informados pela conjuntura e pela realidade que hoje nós vivemos. E hoje, quais seriam os principais entraves que o senhor vê aí para a atividade leiteira? Bom, falando em termos atuais, eu já me referi que estamos passando por um momento difícil. E o que é esse momento difícil do que a nossa ministra chamou de tempestade perfeita? Nós temos, por um lado, da oferta, da produção, custos de produção elevadíssimos em função da conjuntura que a pandemia, reforçada por questões climáticas, nos levaram a aumentos de custos exagerados na produção, principalmente nas questões de nutrição, na produção de alimentos, então, ou na aquisição de alimentos, mas também, não menos importante, os custos de energia elétrica, de combustíveis, de medicamentos, que a maioria são importados, de equipamentos, que a maioria são importados, da questão cambial com dólar muito alto. Tudo isso nos levou a ter um custo de produção que não conseguimos repassar ao consumidor. Nem metade do que aumentou nossos custos conseguimos repassar ao consumidor, porque o consumidor também, em função da pandemia, em função da realidade atual, de volta de inflação, não só no Brasil, no mundo, em função da pandemia,
tem nos trazido, tem nos travado também consumo. O consumo não tem aumentado nos últimos meses e isso faz com que nossa competitividade esteja, então, prejudicada. Nós estamos hoje com um mercado consumidor travado em função, então, desse empobrecimento da população como um todo. Mas, como tempestade, nunca dura, ela vai também passar e o produtor de leite é um eterno otimista. Esperamos dias melhores a partir do próximo ano. E uma hora que essa tempestade passe, para onde que o senhor vê o futuro dessa atividade? A gente tem hoje mercados aí interessantes como proteína, whey, leite sem lactose. Para onde o senhor imagina que vai esse segmento do leite aqui no Paraná? Bom, cada vez mais vai surgir novidades, vai surgir inovação com novos produtos. Isso é uma constante do desenvolvimento industrial, dos setores de nutrição e da própria pressão do consumidor. Antigamente não se ouvia falar em leite sem lactose ou leite A2. Hoje já existem isso, a partir também da pressão do consumidor. Somos também atacados por outras atividades que não são lácteos, mas se escoram nos lácteos, no mercado dos lácteos, para fazer sua promoção. É um desafio que nós estamos junto ao Ministério da Agricultura, junto aos órgãos governamentais, estamos tentando normatizar melhor essa questão, para que o consumidor não compre joio por trigo, entre aspas, como a gente costuma falar. Então isso é uma constante. E para onde que nós vamos? Já falei no início da nossa conversa. Provavelmente nós teremos dentro de 4, 5, 10 anos uma produção de leite mais tecnificada, mais sustentável, mais competitiva para além de abastecer o nosso mercado interno, que é enorme, são 200 e tantos milhões de habitantes que o Brasil tem e que consomem lácteos. Esperamos aumentar esse consumo per capita, principalmente na questão dos lácteos como queijos, que ainda somos, que o Brasil ainda consome muito pouco em relação aos outros países, mas também participando de um mercado internacional. E para isso também temos que levar em consideração as decisões de uma COP26, que nos colocam ameaças e oportunidades. Eu o vejo como oportunidade na questão de redução de emissão de metano, na redução, ou, no caso do Paraná, desmatamento zero, que nós já temos a lei da Mata Atlântica que nos proíbe de cortar árvores e temos que levar isso muito a sério, onde, por acaso, ainda não esteja sendo levado a sério. Outra atividade aí que vem chamando a atenção, vem movimentando a cadeia leiteira, é a Semana do Leite, que foi lançada recentemente. Antônio, explica para a gente como é que está funcionando essa iniciativa. Foi uma questão aí puxada nacionalmente, né, com a participação decisiva do Ministério da Agricultura, algumas empresas também, a Piracanjuba, e entidades do setor produtivo também, inclusive o Sistema FAEP-Senar Paraná apoia essa iniciativa, tem o objetivo aí de diminuir um pouco a distância entre as cadeias produtivas, os processos, e o consumidor, né, também mostrando um pouco de como que funciona essa dinâmica dos produtos que são colocados à disposição. E então é uma série de peças, né, publicitárias para redes sociais, vídeos, materiais para serem publicados também impressos, né, anúncios, pequenos anúncios, para que haja então essa mobilização geral entre as entidades envolvidas em todas as etapas do processo e principalmente para que chegue essas informações ao consumidor, né? Nesse momento tão importante aí de fomentar o consumo desses produtos que geram tanta renda e que também são saudáveis, de qualidade, como a gente enfatizou aqui, que tem todo esse processo, todo esse cuidado, né, dos produtores, aí as indústrias e também aí as distribuidoras desses produtos, leite e derivados, né? Bom, era isso que a gente tinha se programado. Eu quero agradecer a presença do Dr. Ronei, do Antônio. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você tem interesse em conhecer outros episódios desse podcast, você pode encontrar no nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br.
Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no Deezer, no Spotify, no YouTube e também no nosso aplicativo de celular. Se você ainda não tem, baixe agora gratuitamente o aplicativo Sistema FAEP e vá lá acompanhar o nosso podcast, previsão do tempo, cotação de commodities e muitas outras facilidades aí na palma da mão. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima!